Queridos, que bênção poder estar aqui nessa manhã e a gente poder compartilhar da palavra de Deus, né? Cada um de nós tem uma experiência marcante, né, com o Senhor. Eu não sei de você, talvez você não tenha tido vamos dizer, uma experiência com Deus quando se converteu tão espetacular. Mas isso não importa, sabe, irmãos? Porque, na verdade, o sobrenatural, quando nós fazemos a confissão, ele chega na nossa vida. Uma coisa que é sobrenatural, ela pode não ser espetacular, né? Tem pessoas que, quando elas vão receber, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, elas recebem com uma carga de emoção muito grande. Algumas ficam tremendo, outras chorando, outras sorrindo, outras querem correr. Está tudo bem com isso, mas tem pessoas que recebem uma calmaria que parece que não está recebendo nada. E se a gente for julgar as pessoas por causa do tipo de reação que elas têm, a gente vai ficar impressionado pensando que Deus não está agindo em alguns momentos, né? Mas, na verdade, Deus está agindo em cada momento na nossa vida. Desde que começamos a conectar o nosso coração com Deus, é uma manifestação que ocorre no nosso coração. Eu lembro de uma certa vez, né, que o pastor Bud estava explicando como as reações podem ser diversas no corpo, e ele exemplificava através de um choque elétrico, né? Por exemplo, quando uma pessoa, talvez de um temperamento mais forte, ela recebe um choque elétrico, ela muitas vezes ela suporta aquele choque, faz assim, né, por causa do choque, mas quando uma pessoa que não tem um temperamento tão forte recebe, parece uma gritaria muito grande, parece que o mundo está caindo, né? E depende da personalidade da pessoa, depende muito daquilo que a pessoa está vivendo no dia a dia, essa manifestação, essa reação, né, ao Espírito Santo. Bom, mas esse não é meu assunto hoje é saber como crescer espiritualmente. Irmãos, não temos como crescer espiritualmente desassociado daquilo que é o plano de Deus para nós. Eu queria advertir você que está nos ouvindo, que é muito bom estar na internet, eu admiro, né, e promovo muito os cultos na internet, mas os cultos da internet, eles não substituem o culto presencial. O culto presencial é bem importante. O culto presencial é onde nós entramos em comunhão com os irmãos. Graças a Deus, pelo fator da internet, a gente pode, de alguma forma, estar junto, né, ouvindo a ministração da palavra, e isso é um complemento muito bom. Mas não é o alimento mesmo diário que a gente precisa, como por assim dizer, né? Quando você pega um alimento na igreja fresquinho, né, é sempre muito melhor, você vai sendo robustecido a cada dia e tendo parceria com os irmãos. Mas, bom, irmãos, eu queria somente trazer algumas orientações para você, porque quando nós crescemos, quando nascemos de novo, entramos sem nenhuma maturidade, não temos entendimento a respeito da palavra de Deus, não temos entendimento a respeito daquilo como Deus quer que nós conduzamos a nossa vida, mas talvez um leitor casual da Bíblia ele não perceba que existem regras que definem a nova criação, regras que são estabelecidas para nós. Tem pessoas que não gostam de regras, né? Mas quando entram dentro da igreja vão ter que aprender algumas regras. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos, no capítulo 17, por favor. Aliás, lá em Atos 5, versículo 17. É uma passagem bem interessante, quando os apóstolos eles foram impedidos de pregar o evangelho. Versículo 17 diz o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Em outras versões, a Bíblia diz que ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa nova vida. Que nova vida é essa, irmãos? É a nova vida que nós recebemos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos recriados, não somos recalchutados, né? Nós somos recriados em Cristo. E nós precisamos saber como andar
nessa nova vida. A nova vida que Deus deu, é preciso aprender a lidar com ela. Lá em Gálatas capítulo 6, abre lá comigo rapidinho. Tem uma passagem também interessante que o apóstolo Paulo, ele vem falando para os Gálatas, né, que tinham recebido o Senhor Jesus. Ele fala o seguinte, versículo 14, 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Como vemos aqui, irmãos, existem algumas regras, né, que regem a nova criação. O apóstolo Paulo ele diz que nem circuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. E todos que andarem conforme as regras. Quais são as regras que regem a nova criação? Nós precisamos, de alguma forma, aprender. E o aprendizado vai te tornando apto para também saber discernir um mundo espiritual. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas dessa vida e não lidarmos como lidávamos antes, né? Como éramos gentios, quando éramos gentios, não sabendo lidar com a vida. Nós agora podemos aprender. E por que precisamos aprender, irmãos? Porque Deus, Ele tem também um serviço para nós. Ele tem um trabalho para nós. Nós somos chamados por Deus de cooperadores. Então, precisamos mesmo chegar num nível de ter maturidade para cooperar com Deus na obra tão grande que Ele tem. Lembre que Jesus ele falou para orarmos a Deus e pedirmos para que mandássemos mais ceifeiros, porque sem ceifeiros nós não vamos conseguir colher a grande seara que está disponível para Deus, para nós. Então, eu acredito que você precisa, de alguma forma, de instruções para que você possa crescer e amadurecer. Agora, queridos, eu posso te dizer, tem pessoas que elas nascem de novo e nunca vão chegar à maturidade porque elas não dão atenção àquilo que Deus diz. Não dão atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Elas, por vezes, elas são mais controladas pelo sentimento do que pela fé, pela palavra de Deus. E você precisa deixar a sua fé ser maior do que o sentimento. Você precisa aprender a ser espiritualmente estável e emocionalmente firme para tudo que você vai fazer na sua vida. Espiritualmente estável e emocionalmente firme. Por quê? Porque senão nós vamos ficar pessoas inconstantes. E a gente já sabe que a inconstância, ela compromete a vida de uma pessoa, até nas suas orações. O apóstolo Paulo, né, aliás, Tiago falando, ele disse, não pense tal homem, né, um homem inconstante, que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Por quê? Porque é inconstante, é como uma onda do mar. E como deixar de ser inconstante, irmãos? É isso que a palavra de Deus vai fazer com você. Você vai ouvir a palavra e, à medida que você vai ouvindo, você vai praticando essa palavra. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que me fez firmar os passos no Senhor foi estar de lado de homens de Deus que tinham mais sabedoria, tinham mais desejo por Deus do que eu. E também ter um compromisso na igreja. Um compromisso na igreja, ele faz com que você não queira vacilar por causa da palavra que você prestou, vamos dizer assim, o que você disse que iria fazer. Então, esse compromisso com a igreja local é bem importante para todo aquele que quer crescer espiritualmente. Você precisa ter líderes que possam falar para você o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Você precisa ter pessoas que te conduzam, num tempo de infância, a uma maturidade. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, quando ele escreve, para mim é uma das cartas que eu mais admiro, assim, é a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vem a carta toda, né? Mas no capítulo 1, a Bíblia vem falando que aquele povo, ele se tornou o modelo de todos os crentes na Acaia e na Macedônia. Irmãos, ele não se tornou um modelo, é o modelo, como a gente deve seguir.
Agora, tem algumas características básicas assim que a gente vê como aquelas pessoas se tornaram modelo. Irmãos, eu posso te dizer que você não torna-se um modelo por acaso. Você não se torna modelo por acaso, você não se torna nenhum profissional bom por acaso. É pela dedicação, pelo esforço, pelo trabalho, pelo certo sacrifício. Você se torna um modelo. E não é que Deus quer que você seja um modelo de passarela, não, tá? Mas, irmãos, é impossível as pessoas não observarem a sua vida, sua família não observar a sua vida, as pessoas que estão juntos de você não observar a sua vida. Eu posso te dizer pela minha própria vida, quando eu me converti, eu queria converter minha casa. Minha mãe, eu morava com minha mãe, eu era solteira ainda, e eu quase brigava com ela, porque ela era de outra religião, a que eu tinha saído. Ela tinha alguns pensamentos que eu achava que era errado. Achava não, eu tinha certeza que era errado. E me lembro que eu fui tentar ministrar para ela e não conseguia. Quase a gente brigava mesmo, era uma discussão assim, de opinião mesmo. E sabe, irmãos, tem pessoas que você não consegue conquistar discutindo opinião. Você não vai conseguir. Eu tentei fazer, eu quase queria, sabe como cria uma guerra santa? É assim, você vai debater, você cria situações, né, e você fica com raiva. Eu estava a ponto de fazer como um irmão. Rapaz, se você não se converter, você vai para o inferno. Aí eu poderia ter deixado ela muito mais resistente ao Evangelho. Não se conquista pessoas dessa maneira. Né? Eu acredito que tenha o seu lugar de fala se você vai para o inferno, mas não todo o tempo. Que não seja sua cantiga. Né? Mas, bom, com minha mãe, enquanto eu estava orando por ela, eu estava num tempo de jejum e oração. Eu e minhas primas, era Suelen e Oriana, a gente estava orando por elas porque a gente tinha se convertido. E a gente orando pela família toda. O Senhor falou comigo, não discuta, não fale mais nada, viva e ela vai ver a sua mudança, e a sua mudança vai fazer com que ela venha para o Evangelho. Só ame. Irmãos, eu parei de falar. Isso incomoda. Sabe quando você fala demais e quer ganhar muita gente, que você fica calado e só apresenta os resultados? Isso incomoda. A tua vida fala. Né? A Bíblia diz que a mulher pode ganhar o marido sem dizer palavra nenhuma. Que força é essa, irmão? Só pelo seu santo proceder. Existe um santo proceder que conquista as pessoas, que mostra para elas o lugar correto, a visão correta a seguir. Então eu comecei a viver. Um dia ela me chamou. Ela disse, você poderia orar por mim? Eu digo, opa, posso. Aí eu orei por ela. Deu tudo certo. Ela dizia, olha, Deus respondeu. Ela falava de Deus assim também. Ela lia a Bíblia também, não com entendimento. Mas ela falou, Deus respondeu. Aí eu disse, vamos para a igreja? Ela, não, lá vem você com um negócio de igreja, né? Eu queria pegar a oportunidade. Rapaz, eu não devia ter ficado calado. Ela poderia ficar constrangida e ir para a igreja. Segunda vez, irmãos, ela precisou novamente. Eu orei por ela, né, e ela resolveu. E ela veio me dizer. Eu digo, e aí, vai de novo. Né? Ela, não vou. Eu só queria dizer para você que Deus respondeu. Aí, na terceira vez, eu fiquei calado. Orei por ela novamente. Uma terceira situação apareceu. Orei por ela. Aí ela disse assim, eu quero ir na sua igreja. Uau, irmão. Assim, ela viu mudanças. Ela sabia quem eu era, sabia como eu vivia. E a mudança que o Evangelho causa na vida de uma pessoa é visível, irmão. É visível, é notável, se nota, as pessoas observam. Né? Tanto é que quando o apóstolo Paulo vai, lá em Atos capítulo 6, quando eles falam sobre escolher os diáconos, irmãos, eles mandam buscar pessoas que tinham uma boa reputação, cheia de sabedoria e cheio do Espírito. Eles promovem, assim, para o povo ter um entendimento de que essas qualidades seriam destaque para pessoas que seriam diáconos na igreja. Você já imaginou que a sua vida fala? Seu comportamento fala? Sua atitude fala? Seu comportamento é sua fé em atuação. Mostra o que você está crendo, mostra o que você está... as suas convicções por dentro.
ela é demonstrada através do seu comportamento. Então, é bem importante. O apóstolo Paulo, ele fala nessa carta de Tessalonicenses sobre como levou as pessoas a uma maturidade, a ponto deles se tornarem o modelo. Como eu falei, ninguém se torna modelo por acaso, né? E você pode se tornar um padrão dos fiéis. Abra comigo, por favor, lá em 1 Tessalonicenses. Eu não quero que você pense que eu estou esgotando todo o assunto sobre isso, tá? Porque em 30 minutos não dá para a gente falar sobre todas as coisas que aconteceram para que essa igreja se tornasse um padrão, um modelo. Mas existem algumas dicas aqui que eu gostaria que você observasse comigo. O apóstolo Paulo, ele se fez como um líder para aquela igreja, foi liderando aquela igreja. Ele disse no versículo 9, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, 1 Tessalonicenses 1,9, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Qual foi a forma que o apóstolo Paulo executou, né, a fórmula para poder levar as pessoas a uma maturidade? Ele primeiro, irmãos, viveu uma vida piedosa, justa e irrepreensível. Uma vida que exala a Deus. E depois ele se comportou como um pai. Irmãos, eu posso te dizer que é tão impressionante quando a gente tem filho, como os filhos tentam imitar a gente. Eu estou tendo uma experiência de avô agora, o primeiro netinho, e, rapaz, é impressionante como ele gosta de imitar as coisas que a gente faz. E, assim, para você ver como as coisas podem acontecer, né? Se você vive a vida intensa no lar, seus filhos vão querer imitar você. As pessoas que estão observando você vão querer imitar você. Então, é bem importante nós vivermos assim. Só que o apóstolo Paulo, ele viveu assim, piedosa, justa e irrepreensivelmente, mas ele diz assim que, para que ele conduzisse essas pessoas à maturidade, ele exortou, consolou e admoestou. O que é isso, irmãos? É fazer a figura de um pai mesmo, exortando, consolando e admoestando. Ele estava fazendo um papel de condutor até uma certa maturidade. Agora, queridos, assim, como eu falei, a maturidade, ela depende de cada pessoa, não é uma regra para todo mundo. Talvez alguns chegam a uma certa maturidade com poucos anos, outros levam mais anos do que outras não sabemos explicar isso. Talvez seja porque alguns ficam distraídos, mas o que eu quero trazer para você é que quanto mais focado naquilo que Deus tem para a sua vida você é, mais rápido você vai se tornando aquela pessoa confiável. E quando nós nos tornamos confiáveis, irmãos, Deus pode atribuir coisas para nós. Talvez tenha pessoas que tenham 20 anos e elas digam assim, mas eu nunca tive oportunidade. Talvez seja porque você ainda é neófito. Sabe, irmãos, neófito não quer dizer somente aquela pessoa que nasceu de novo agora. Neófito também pode ser uma pessoa que tem tempo de crente, mas não tem tempo de maturidade. Ela se torna neófita, né? Não podemos confiar grandes responsabilidades a ela. E Deus tem interesse de confiar grandes responsabilidades para nós. Mas nós precisamos também entender que esse tempo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos executar com dedicação, né? Se esforçar para nos tornarmos aquelas pessoas confiáveis que Deus quer que sejamos. E isso demanda tempo, demanda que a gente fique junto, né, de pessoas que tenham capacidade de nos ajudar. Eu posso te dizer na Bíblia que a gente vê alguns nomes, né, na Bíblia que é impressionante como
eles conseguiram viver uma vida tão digna que Deus, muitas vezes, levantava eles para fazer algum trabalho específico, né? E eu penso, irmãos, que se nós chegarmos nesse patamar de maturidade, Deus vai passar comandos para nós. E eu queria que você mesmo ficasse atento a isso, alerta, porque os planos de Deus para você são grandes. E nós vemos na Bíblia pessoas que serviram a Paulo, né, com tanta dedicação. Se você abrir comigo lá em Filipenses capítulo 2, abre lá, por favor. Você vê que pessoas se destacaram por causa da sua dedicação e seguiram a Paulo com toda a fidelidade. Ele menciona aqui duas pessoas, Timóteo e Epafrodito. Eu não vou me dedicar falando sobre Timóteo, porque eu sei que você conhece um pouco mais por causa do livro do irmão Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Mas eu vou lançar um livro, Em Busca de Epafrodito, né? Epafrodito. Vou lançar, porque a gente precisa de pessoas confiáveis, irmãos. E quanto mais você se dedicar a Deus e cumprir aquilo que Deus diz, mais confiável você vai ser. Agora veja, queridos, para você se tornar confiável, é preciso que alguém te observe. É preciso mesmo você ser aprovado. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 2, versículo 22, ele fala, e conheceis o seu caráter provado. Está falando a respeito de Timóteo. Pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho serve ao pai. E a Bíblia diz sobre ser provado no caráter. Caráter provado. E se aprovado, você pode servir no ministério. Agora, veja, queridos, que há muitas vezes, para ser aprovado, nós precisamos mesmo estar dedicado a estar junto com pessoas que possam nos amadurecer. Ou, por outra, precisamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Eu não sei se quantos de vocês já leram um livro, Planos, Propósitos e Práticas, do irmão Rega. Esse livro é fantástico, é essencial para todo cristão. Ele narra um pouco da história dele, quando ele foi pastorear algumas igrejas, e chega um certo tempo, Deus fala com ele que nunca pediu para ele pastorear a igreja. Ele permitiu. Ele diz, poxa, Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida esses 12 anos? Né? Ele começa a narrar. E eu peguei um print do que ele fala aqui sobre ser provado, irmãos. E eu achei bem interessante nesse livro. Ele diz, alguém pode perguntar, bem, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, por que Ele permitiria que você fizesse outra? Ele diz, porque sempre haverá um tempo de prova. Não importa o que Deus te chamou para fazer. Ele vai te provar antes de te promover. Precisamos ser fiéis, obedientes e pacientes para cumprir o plano, o chamado de Deus. Deus pode, temporariamente, permitir que façamos algo diferente. Isso não significa que o dom se foi ou que o chamado desapareceu, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, Deus não muda. Talvez Deus tenha te chamado para o ministério de tempo integral, talvez Ele tenha te presenteado com habilidades empresariais ou talentos artísticos. Talvez você se sinta especialmente chamado a criar uma família. Quaisquer que sejam os dons e chamado de Deus, determine em seu coração ser fiel e obediente ao executar o plano dele para a sua vida. Uau! Que forte, né, irmãos? Quando a gente pensa sobre essa questão de ser provado, é preciso a gente estar sob observação. Ninguém se aprova a si mesmo, não é? Você precisa entender que você é aprovado por outros. As pessoas vão observar o teu comportamento e elas vão te qualificar, elas vão te ajudar a entrar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Agora perceba, irmãos, como o irmão Hegel ele fala, ele passou em lugares que aparentemente não seria, aquilo que conduziria ele profundamente para o chamado que ele tem, o dom que ele tem. Mas nada disso que ele passou na vida dele impediu dele entrar profundamente naquilo que Deus tinha. Porque, por vezes, irmãos, Deus nos dá uma obra para fazer que parece
que nós estamos caminhando num sentido contrário, mas nós estamos caminhando para adquirir uma maturidade, para nos tornarmos aquelas pessoas confiáveis que Deus tem nos chamado para ser. Queridos, deixa eu te alertar para uma coisa. Você pode fazer planos. Você pode gastar tempo em oração, falando com Deus seus planos, com pessoas. Mas deixa que a resposta certa da boca venha do Senhor. Ele sabe como te conduzir a uma maturidade. Com isso eu estou querendo dizer que você precisa entender o tempo de Deus para cada coisa mesmo. Você compreender que você muitas vezes não vai dar um pulo para dentro daquilo que você pensa que é o chamado de Deus para a sua vida. Você vai passar por algumas estações, irmãos, que vão te amadurecer e vai fazer com que você seja aprovado. O apóstolo Paulo mesmo, falando lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, quero que você abra lá bem rapidinho para a gente começar a encerrar. No versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1, ele diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia no dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Veja, queridos, que mesmo maltratado, mesmo ultrajado, Paulo passou aprovado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você tem, eu não sei os desafios de relacionamento que você possa ter com uma liderança ou com alguma coisa que você está vivendo. Eu sei de uma coisa, irmãos, que o comportamento de fé, ele exige de você uma determinação. E se você passa por esse tempo, com as ferramentas que Deus te dá, você com certeza vai ser aprovado. Então é hora da gente ficar mais intenso naquilo que Deus tem. Se conecte com pessoas que vão te ajudar. Participe de uma igreja local. Esteja vivenciando o mover de Deus para a sua vida. Você com certeza vai ter uma luz brilhando no seu coração, te apontando o caminho. Deixa eu te alertar para uma coisa, irmão. Às vezes a gente vê alguma coisa no Velho Testamento e eu vou falar isso e sair correndo, tá bom? Não vai dar tempo eu discorrer sobre isso. Mas às vezes a gente vê pessoas dizendo que você não pode confiar no seu próprio coração. Na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala isso no Velho Testamento, que o coração é enganoso, o homem não era nascido de novo. Mas hoje, no Novo Testamento, nós nascemos de novo. Nosso coração é um guia confiável. É através do nosso coração, irmãos, que Deus nos inspira, nos dá sabedoria. É através do nosso coração que Deus nos dá as direções para nós seguirmos a nossa vida. Você tem um guia confiável, seu próprio coração, a sua consciência, ela fala contigo todo dia. Então, se deixe ser conduzido por Deus através da sua própria consciência. Deus, Ele vai te conduzir em triunfo em todas as coisas.